A outra vida do meu pai. Meu nome é Lívia, e tenho 20 anos. E eu descobri que meu pai tem outra família. Não foi mexendo no celular dele, nem encontrando mensagem escondida. Eu descobri porque meu irmão de 12 anos me ligou, completamente em choque, dizendo: Lívia, o pai tem 2 filhos que a gente não conhece. Mas para explicar isso direito, eu preciso voltar muito antes. Porque essa história começou quando minha família ainda parecia normal. Meu pai se chama Daniel, 47 anos. Minha mãe é Renata, 45. Eles se conheceram jovens. Minha mãe tinha 22 anos, meu pai 24. Casaram rápido, apaixonados, daqueles casais que parecem muito certos um pro outro. Minha mãe sempre quis muitos filhos. Ela cresceu numa casa cheia de gente, barulho, primos correndo no quintal. Ela dizia que silêncio era triste. O plano deles era ter 4 filhos. Eu nasci primeiro. Quando eu tinha 5 anos, nasceu meu irmão Mateus. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Mateus era um bebê estranho. Mas não do jeito comum. Ele não chorava. Ele gritava. Gritos longos, agudos, desesperados, às vezes por horas. Minha mãe andava pela casa com ele no colo tentando acalmá-lo. Minha mãe dizia que era cólica. Depois falava que era uma fase. Mas as fases não passaram. Meu pai observava em silêncio. Os meses foram passando. Quando chegou a fase da papinha, Mateus se recusava a comer. Ele empurrava a colher, virava o rosto, gritava. Ele só aceitava peito. Minha mãe tentou de tudo. Fruta, legumes, papinha industrializada. Nada funcionava. Mais alguns meses. A fase da fala chegou. E passou. Mateus não falou nenhuma palavra. Ele gritava, batendo nos móveis, jogando coisas no chão. Às vezes ele ficava andando de um lado pro outro da sala repetindo o mesmo movimento por quase 1 hora. Foi meu pai quem começou a ficar realmente preocupado. Ele começou a levar Mateus em médicos. Pediatra, neurologista, psicólogo infantil. Consultas em outras cidades. Eu lembro de ficar esperando na sala enquanto meus pais conversavam com médicos. E foi nesse período que meu pai teve uma conversa séria com minha mãe. Uma noite eu ouvi parte dela da escada. Renata, talvez seja melhor a gente esperar antes de ter outro filho. Silêncio, até a gente entender o que está acontecendo com o Mateus. Você acha que é genético? Minha mãe perguntou. Eu não sei, mas e se for? Eles decidiram esperar. Ou pelo menos foi isso que meu pai acreditou. Alguns meses depois minha mãe apareceu chorando na cozinha. Mas era um choro de felicidade. Eu tô grávida. Meu pai ficou em silêncio por tanto tempo que até eu, criança, percebi que algo estava errado. Você não tinha voltado a tomar a pílula? Ele perguntou. Voltei, mas mesmo assim aconteceu. Ele acreditou, todo mundo acreditou. Só muitos anos depois eu descobri que minha mãe nunca voltou a tomar a pílula. Ela queria muito aquele terceiro filho. Então mentiu. Meu irmão Lucas nasceu. Hoje ele tem 12 anos. E pouco tempo depois do nascimento dele veio o diagnóstico de Mateus. Mateus tinha autismo nível 3. Não verbal. Eu lembro do dia em que meus pais voltaram da consulta. Minha mãe entrou em casa com os olhos vermelhos. Meu pai parecia 10 anos mais velho. Mas a parte mais pesada veio algumas semanas depois. Uma noite minha mãe estava falando com a minha avó na cozinha. Eu estava no corredor. Minha avó ficou quieta por um tempo, e depois disse: Renata, seu irmão também era assim quando era pequeno. Minha mãe ficou imóvel. Ela tinha tido um irmão que morreu jovem. E segundo minha avó, ele também gritava, não falava direito, tinha comportamentos estranhos. E ainda tinha um tio com esquizofrenia na família. Depois dessa conversa, meus pais fizeram testes genéticos. O resultado foi claro. A condição vinha da família da minha mãe. Depois disso, minha mãe mudou completamente.
Ela passou a viver exclusivamente para Mateus. Terapias, consultas, crises, gritos. Mateus cresceu sendo uma criança muito difícil. Ele gritava quando estava frustrado, batia nas paredes, quebrava objetos. Minha mãe girava totalmente ao redor dele. Eu e Lucas fomos ficando de lado. Principalmente Lucas. E quem acabou criando ele na prática foi a babá. Temos 2 mulheres na nossa vida além da nossa mãe. Célia é a ajudante da casa. Ela tem 58 anos. Ela trabalha com meus pais desde antes de eu nascer. Minha mãe contratou ela logo depois que eles se casaram. Célia viu tudo. Meu nascimento. O nascimento dos meus irmãos. As brigas. As crises do Mateus. Ela conhece essa família melhor do que muita gente da nossa própria família. A outra é Patrícia, a babá. Ela começou a trabalhar com a gente quando Lucas nasceu. Ela tinha 23 anos. Hoje tem 35. Lucas se apegou a ela de um jeito quase doloroso. Era ela quem fazia ele dormir. Quem levava ele na escola. Quem ajudava nas lições. Minha mãe estava sempre ocupada demais com Mateus. Então Lucas cresceu meio, criado pela Patrícia. Até hoje ele liga para ela quando está triste. Com o tempo, meus pais começaram a brigar cada vez mais. No começo eram discussões. Depois viraram gritos. Meu pai dizia: "Você tem 3 filhos, Renata." Minha mãe respondia: "O Mateus precisa mais. O Lucas também precisa de mãe. Ele é praticamente criado pela babá, e a Lívia nem mais fala com você pra nada. Você não entende." Essas brigas duraram anos. Até que meu pai começou a viajar muito por trabalho. Meu pai sempre viajou por trabalho. Mas quando eu tinha 16 anos, ele recebeu uma promoção enorme. Salário muito maior. Mais poder, mais estabilidade. E um detalhe importante. Ele não precisava mais viajar tanto. Mas ele não contou isso para a família. Ele continuou dizendo que precisava viajar. Foi mais ou menos nessa época que ele conheceu Carolina. Ela trabalhava em um projeto da empresa dele. Ela tinha 33 anos. Eles começaram a se ver. E continuaram se vendo. Meu pai usava as viagens de trabalho para ficar com ela. Depois nasceu Gabriel, que hoje tem 3 anos. Depois nasceu Rafael, que tem 1 ano e alguns meses. Meu pai teve filhos com ela, construiu uma família com ela. Minha mãe sabe da amante. Mas não sabe das crianças. No ano passado eu fui para Disney com amigos. Meu pai pagou a viagem como presente. Quando Lucas fez 12 anos, ele pediu a mesma coisa. "Pai, eu quero ir para Disney." Meu pai respondeu: "A gente vai, mas disse que seria nas férias, e seria férias em família." Minha mãe recusou. "Eu não posso viajar com o Mateus." Meu pai sugeriu deixar Mateus com a babá e ajudante. Minha mãe não quis. Então ficou decidido. Eu, meu pai, Lucas e Patrícia, porque Lucas não queria viajar sem ela. Só tinha um detalhe que não sabíamos. Era que mais gente iria. Meu pai chamou Lucas para conversar. Lucas me contou depois. "Filho, algumas outras pessoas vão viajar com a gente." Lucas perguntou: "Quem?" Silêncio. E ele respondeu: "Eu tenho outra família." Lucas disse que ficou olhando para ele sem entender. E continuou: "Eu tenho uma mulher e 2 filhos." Lucas perguntou: "A mamãe sabe?" Meu pai respondeu: "Ela sabe da mulher, mas a gente não fala disso. Ela não gosta." Depois ele disse: "Só não conta pra ela, tá?" Lucas fez o que qualquer criança faria. Ele me ligou: "Lívia, você sabia que o pai tem 2 filhos?" Eu achei que era piada. Mas naquela noite nós tínhamos um jantar marcado com ele. Um jantar que tínhamos nos 3 pelo menos 2 ou 3 vezes ao mês, para colocar o papo em dia, já que eu tinha saído de casa e não tinha muito tempo para ver eles por causa da faculdade e estágio.
No jantar eu fui direto ao ponto. É verdade? Meu pai olhou para a mesa por alguns segundos. Depois disse: É. Lucas ficou em silêncio. Eu perguntei: Há quanto tempo? Há alguns anos. Quantos? Ele suspirou. O mais velho tem 3. O outro pouco mais de 1. Lucas deixou o garfo cair no prato. A mamãe sabe disso? Eu disse. Não, então você mentiu. Ele respondeu baixo. Ela sabe da Carolina, mas não sabe das crianças. Sua mãe parou de ser minha esposa há muito tempo. Eu senti um aperto no peito. Ela virou mãe do Mateus. Só isso. O restaurante estava cheio, gente falando, pratos batendo. Mas parecia que o som tinha desaparecido. Meu pai continuou. Eu nunca abandonei vocês. Ele estava certo. E ao mesmo tempo, não estava. Eu fiquei olhando para ele tentando entender quem ele era. Meu pai. E um estranho. E agora eu sei que existem 2 meninos pequenos por aí. Que também são meus irmãos. E que provavelmente ainda não fazem ideia do tamanho do caos que criou todos nós. Espero que tenham gostado, siga e comente. Para a parte 2.